Graça e paz, irmãos, amém? Pastor, eu tô apaixonada por vocês. Eu tô apaixonada pela igreja. Eu tava ali falando com as meninas, eu falei, gente, que lindo! E eu fiquei muito impactada pela fome de vocês. E, pastor, eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas aqui. Mas não pelo nosso esforço, mas pelo coração de cada um de vocês, pelo coração das suas ovelhas, que são incríveis. Eu tô apaixonada por vocês. E é uma grande honra estar aqui com vocês. E eu tava falando com as meninas e falei com Jace também. Eu falei, gente, eu tô muito nervosa. Eu falei, gente, eu tô nervosa demais. Mas o Senhor, ele falou comigo e Deus, ele sempre vai te capacitar para você estar no lugar onde ele te chamou para estar. Sempre haverá uma unção, uma graça para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? E eu falei para as meninas, gente, se eu pudesse eu fugia, porque eu estava muito nervosa. Mas não adianta fugir não, porque Deus ele vai atrás de você, ele vai te pegar. E para quem não me conhece, meu nome é Sofia, eu tenho 16 anos. E eu sou da Verbo da Vida de Salvador com os meus pastores que eu amo, o pastor Raimundo e Vânia. E é um grande desafio para mim estar aqui, porque eu nunca ministrei mais do que 10 minutos. E eu falei, já eu estou muito preocupada com o tempo, porque eu acho que eu não vou ocupar os 40 minutos, 30 minutos, porque eu tenho uma palavra bem rápida. Mas eu vou ser fiel, irmãos, àquilo que o Senhor falou comigo. E eu não vou passar além daquilo que o Senhor falou comigo, porque não vai ser Ele, vai ser eu. Então eu quero de fato compartilhar aquilo que Deus ele primeiro falou comigo. E Deus ele estava falando comigo e antes de falar com vocês ele falou comigo. E eu estava escrevendo, eu tentei escrever essa ministração pela minha força e eu não consegui, eu chorei, eu falei, Deus, eu não sei o que falar. E antes de ontem eu sentei e o Senhor ele começou a me falar coisas e eu comecei a escrever. E nisso que eu escrevi eu falava, meu Deus, uau. Porque não foi nada de mim, nada, porque eu não ia conseguir sozinha. E eu chorei, eu falei, meu Deus, Deus é bom, amém? E Deus ele é fiel, a única palavra que eu tenho para hoje é fidelidade, porque antes de Jace ter falado comigo, Deus falou comigo. E eu já sabia que eu ia estar aqui, eu já sabia tudo isso, porque Deus ele tinha falado comigo. E eu queria abrir com vocês o livro de Lucas, capítulo 10. Mas antes, você pode fechar os seus olhos e orar comigo rapidinho. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos por sua fidelidade, Pai. Não é na minha força, Pai, mas é pelo seu Espírito. E nós te agradecemos, Senhor, porque essa noite marcará as nossas vidas. Porque essa palavra, ela marcará as suas vidas, Pai. A sua palavra será pregada. Pai, nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito que quer roubar a sua palavra, Pai. Mas nós declaramos que a sua palavra, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi feita. Na vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu queria mesmo que vocês não se distraíssem, que vocês prestassem atenção naquilo que o Senhor ele quer compartilhar com vocês. Amém? A gente vai ler o versículo 38. Eu acho que todo mundo conhece essa passagem. E eu particularmente, eu amo essa passagem. Porque essa mulher, ela sempre me chamou muita atenção. Em todos os versículos que ela aparece, essa mulher, ela sempre me chamou muita atenção. E eu quero que você preste atenção, que eu vou ler outros versículos também que marcam a presença dela. E eu amo demais esse versículo. Então, do verso 38, amém? Quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém Marta, verso 40, se preocupava com todo o serviço
Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. No verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Irmãos, eu quero que você preste atenção na postura de Maria e na postura da irmã dela também, Marta, em todos os versículos. Ela sempre tem a mesma posição. E a gente vai ler outro versículo. Eu amo a Bíblia, amém? A gente vai lá para João 11. Amém. Eu trouxe uma pesca aqui, então não liguem se às vezes eu der uma olhadinha aqui. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me falou e compartilhar exatamente tudo aquilo que Ele me disse. Já abriram? Amém. Verso 1. Havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou-os com o cabelo. Essa Maria e essa Marta aqui, irmãos, é a mesma Marta e Maria que a gente leu em Lucas. E João aqui, ele fala de um outro episódio que Maria também apareceu, que eu acho que vocês conhecem, onde a mulher ela chegou aos pés de Jesus e quebrou o vaso de alabastro nos pés dele, e o perfume muito caro. E vocês conhecem esse versículo, e ele aqui confirma pra gente que era a mesma Maria. E mais pra frente, Lázaro, ele havia morrido há alguns dias. E aí Jesus, ele vai até lá, até o encontro desse Lázaro, vai até esse lugar. E Marta, ela, antes de Jesus chegar, ela já está lá com ele. E aí Marta conversa com Jesus e fala que: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, ele fala: você crê, Marta, que o seu irmão vai ressuscitar? Ela fala: eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Você pode ler isso nos versículos depois. E eu quero que você vá comigo para o verso 28. Marta, ela conversa com Jesus, tudo mais, e Jesus, ele fala que o irmão dela vai ressuscitar, e ela crê. E no verso 28 fala: nisto, ela deixou Jesus, voltou para casa, e chamando Maria separadamente, eu quero que você preste atenção nesse versículo, disse: o mestre está aqui e quer falar com você. Verso 29. Então Maria levantou-se e imediatamente foi ao encontro dele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Maria havia se encontrado com ele. Marta, desculpa. Verso 31. Quando os judeus que estavam na casa procurando consolar Maria, viram que ela saiu depressa, pensaram que estivesse indo ao sepulcro de Lázaro para chorar. Eles a seguiram. E no verso 32, não é? Isso. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, vendo ele, Maria caiu aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Irmãos, para você ver a mesma postura de Maria nos dois versículos. Ela sempre estava indo ao encontro de Jesus, independente de a posição dela e a posição de Marta também. Ao invés de Marta estar com Maria, ela estava fazendo outras coisas, provavelmente. Mas Maria não, ela largou tudo. E imediatamente, o versículo ele é bem claro. E imediatamente, ela correu até Jesus. Irmãos, eu não consigo entender o coração de Maria. E naturalmente falando, é um pouco difícil você entender o coração dela. Eu acho que as pessoas deviam pensar que ela era doida. Porque ela sempre tinha essa ação, ela sempre era louca quando ela via Jesus. E ela sempre era assim. E as pessoas deviam pensar que ela era meio doida. Mas irmãos, o coração de Maria
desejava Jesus. O coração de Maria, ele ansiava e ele queimava por Jesus. Ele queimava por Jesus. E é notório você ver a diferença entre Marta e a diferença entre Maria. É notório você perceber o prazer do coração de cada uma delas. Não que Marta não amasse Jesus. Quando Jesus, a gente leu em Lucas, chegou na casa dela em Betânia, a primeira coisa que ela foi fazer, ela largou tudo e foi fazer coisas para ele. E foi preparar coisas para ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero abrir um parênteses, porque eu não vou falar sobre isso, mas eu queria falar algo. Eu vi uma frase, eu não lembro de quem é, mas eu vi uma frase no Facebook onde dizia assim: é mais confortável para a nossa natureza humana fazer coisas para Deus do que estar com Ele. Irmãos, é muito bom você servir ao Senhor. É muito bom você fazer coisas para Deus e é bíblico, amém? Amém. É muito bom. Amém. Mas o seu maior chamado é para pertencer a Deus. O seu maior chamado é para estar com Ele. Marta, ela chega para Jesus e fala: Jesus, como assim? Porque ao invés de Maria, ao invés dela estar sentada aí, ela não está servindo comigo? E Jesus, no verso 42, eu quero ler para vocês. É em Lucas que a gente leu, eu vou ler para vocês. E Jesus responde a ela: há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. No verso 42. Irmãos, o seu serviço, o seu servir a Deus, ele deve ser uma consequência do seu pertencer a Deus. Amém? Mas voltando para a ministração. Desde a criação, quando Deus ele criou Adão, e ele plantou um jardim no Éden, e colocou Adão lá, e a gente sabe que, na verdade, o jardim do Éden, ele é uma representação da presença de Deus. E Jesus colocou Adão lá, e todos os dias Deus, ele... Perdão, era Deus. Mas todos os dias Deus, ele vinha visitar Adão, e eles tinham um relacionamento constante. E você pode ler isso em Gênesis, nos versículos. E, como eu disse, o jardim do Éden, ele representava a presença de Deus. Então você nasceu para estar na presença de Deus. Adão colocou lá, e você pode ver isso quando Adão comete o pecado, quando o pecado ele entra na vida da humanidade. Adão ele é tirado do jardim do Éden, ou seja, o pecado ele afasta o homem de Deus. Então, quando Adão pecou, ele foi retirado da presença de Deus. Mas Jesus ele veio e nos religou com Deus, amém? E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, amém? Aleluia. Você nasceu para pertencer a Deus. Você nasceu para estar com Ele, e o seu prazer, desculpa, mas você nunca vai ser feliz longe da presença de Deus. Porque foi lá que você nasceu para estar. Amém? Amém. Deus, ele... Acho que a coisa mais incrível é que Deus, ele te chamou para você ter um relacionamento individual com Ele. Pensa comigo. Deus, ele conhece exatamente, isso está na Bíblia. Deus, ele conhece exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus, ele te conhece muito mais do que você mesma. Tipo, você que se conhece. Deus, ele te amou tanto que entregou Jesus, o único filho dele. Ele te escolheu, ele te separou para um propósito. Ele te colocou aqui na terra. Você pode ler em João, no capítulo 1, que você não nasceu da vontade do homem, da vontade do natural ou pela não vontade dos seus pais. Você nasceu porque Deus quis e porque você tem um propósito específico de Deus aqui. Amém? Deus, ele fez tudo isso. E você tem certeza
que Deus, Ele não te quer só para Ele. Deus, Ele é apaixonado por você. Desculpa. Ele te ama. E existe um lugar onde você existe um lugar onde você pode desenvolver o seu relacionamento individual com Deus. Existe um lugar onde você pode pertencer só a Ele, irmãos. E esse lugar se chama no secreto. E eu falo isso respaldado na Bíblia, irmãos. Porque em Mateus ele diz que quando orares, feche a sua porta. E o seu pai que te vê em secreto, ou seja, é um lugar secreto, te recompensará em público. E existe um lugar que se chama no secreto, onde você pode desenvolver o seu relacionamento com Deus. Irmãos, e é nesse lugar onde você conhece a Deus, é nesse lugar onde você rompe, é nesse lugar onde você alcança outros níveis, é nesse lugar onde você encontra a sua cura, é nesse lugar, irmãos, onde você cresce, onde você é firmado, onde você é moldado por Deus. E eu queria pegar essa parte de crescimento, que eu queria falar uma curiosidade para vocês. E você pode abrir comigo no Salmo número 92, versículo 12, amém? Vou dar um tempo para você ir lá. Amém? Encontrou? Salmo 92, no versículo 12. A Bíblia fala isso. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E eu queria pegar essa parte de o justo ele crescerá como o cedro do Líbano. Para quem não conhece, o cedro do Líbano, ele é uma árvore muito famosa e uma árvore muito grande, muito mesmo. Acho que é muito maior que isso aqui. E ela tem folhas muito grandes e essas coisas. Mas a maior curiosidade do cedro do Líbano está no seu crescimento. O cedro do Líbano, ele demora muito de crescer. E primeiro ele cresce para baixo. Nos primeiros 3 anos, o cedro do Líbano ele cresce para baixo. A sua raiz, ele cresce cerca de 1 metro de profundidade. E a Bíblia ela fala que o justo ele crescerá como o cedro do Líbano. Primeiro você cresce para baixo, primeiro você cria raízes nele e ninguém poderá roubar as suas raízes. Ninguém poderá tirar as suas raízes. Irmãos, eu não sei se você, até uma plantinha pequena, se você tentar arrancar e ela tiver a raiz muito grande, você vai ter uma dificuldade. Eu já tentei fazer isso. Você vai arrancar, uma pequena, mas você vai ter uma dificuldade de arrancar ela, porque as raízes dela estão tão firmadas. Porque primeiro a planta ela cresce para baixo. E o justo ele crescerá como o cedro do Líbano, amém? E é no lugar secreto onde você cresce. E uma outra curiosidade está no verso seguinte, que eu não tinha notado isso, mas depois estudando eu vi. No verso 13, ele fala: estão plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Irmãos, havia um templo, né? Eu acho que é o templo. E os átrios do Senhor é um lugar onde era separado para as orações. Era um lugar específico onde
era separado para você buscar a Deus. Era um lugar separado para você orar, para você, enfim, estar com Deus. E os justos, eles florescerão nos átrios do nosso Deus, no lugar de intimidade, no lugar secreto, no lugar onde só dá você e Deus. Amém? E outra coisa que eu queria falar, é algo que às vezes eu sempre falo, e é algo que Deus sempre falou comigo, é que Deus, ele é um Deus específico. Deus, ele tem coisas específicas para tratar com você, porque como eu te falei, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te conhece muito mais. Deus é um Deus individual. Deus, ele quer você só para Ele. E o Senhor, ele tem coisas específicas para você. Deus, ele tem sonhos específicos para vocês. Amém? Não é só os jovens que tem que sonhar, não é só os adolescentes que tem que sonhar, mas você também, você é adulto, você com mais idade, sonhe. Deus, ele tem sonhos para você. Amém? Mas enfim, em Jeremias ele fala: ei, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Não é o seu irmão, não é o Facebook, não é o Instagram, não é Netflix. É o Senhor. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Ou seja, Deus é um Deus específico. Ele tem planos para você. Amém? E é o desejo de Deus. Deus anseia por isso. Porque quando é o desejo de Deus compartilhar isso com você. É o desejo de Deus compartilhar os sonhos. É o desejo de Deus que você saiba. É o desejo de Deus compartilhar a vontade dEle com você. Porque é a vontade de Deus que você esteja na vontade dEle. Amém? E quando você passa a entender o seu propósito, você passa a entender os sonhos de Deus, você não vive mais de qualquer jeito. Você não vive de qualquer jeito. Você não se distrai com qualquer coisa. Porque você passa a viver por um propósito. Porque você entende que Deus, ele te colocou aqui com um propósito. E eu só nasci por isso, para ser dele e por ele. Amém? E você também. Você nasceu para ser dele e por ele. Amém? Amém. E eu queria falar também sobre um grande avivamento que muitos conhecem. E nós sabemos de muitos avivamentos. E o mais famoso deles é a Rua Azusa. Vocês conhecem? Acho que alguns conhecem. Se você não conhece, pode pesquisar, porque vai ser confrontador para você. E o mais incrível da Rua Azusa, o movimento ele foi liderado por Joseph Seymour e outros irmãos. E tudo começou quando eles se reuniram para orar. Eles se reuniram para buscar a Deus. E o mais incrível disso tudo é que o único objetivo deles era fazer isso. O único objetivo deles era buscar a Deus, estar com Deus e conhecer a Deus. O único objetivo deles. E, nossa, acho que não tem nem palavras para descrever o que foi as consequências da Rua Azusa. Houve um avivamento grande naquele lugar. E milhares e milhares de pessoas foram alcançadas, curadas, enfim. Ou seja, houve uma consequência daquilo que eles fizeram. E intimidade com Deus faz nós conhecermos o coração de Deus. Deus, ele tinha uma vontade para manifestar. E aí ele encontrou pessoas que estavam buscando a ele. E ele resolveu se revelar e manifestar coisas. Uma consequência da Rua Azusa. Manifestação da vontade e do poder de Deus. Coisas que estavam no coração de Deus. E você conhecer o coração de Deus não apenas revela a vontade dele para a sua vida, mas revela a vontade de Deus para todo mundo ao seu redor. E para aqueles que também não estão ao seu redor.
E conhecendo o coração de Deus, você pode manifestar aquilo que está nele. Amém? Eles conheciam o coração de Deus e eles manifestaram algo. E milhares de pessoas foram alcançadas, irmãos, pelo poder de Deus. Não foram eles, foi Deus. E Deus, ele tinha um propósito. E Joseph Seymour e os outros irmãos, eles não são diferentes da gente. Eles não eram os ungidos, os separados por Deus. Uau! Não. Eles eram pessoas normais, como eu e você, como Elias era, como Paulo era, como Pedro era. Eu amo Pedro. E Deus, ele tem uma vontade para manifestar na terra. Deus, ele tem uma vontade no coração dele de manifestar algo da terra, irmão. Quando eu estava orando para vir aqui, eu falei: Deus, eu quero manifestar exatamente aquilo que está no seu coração. Irmãos, essa palavra que o Senhor me deu, eu posso te dizer e confirmar que não é nada de mim. Não fui eu que escrevi, não foi a minha sabedoria, não foi Deus. Eu apenas transcrevi aquilo que Deus me falava e eu parava e falava: meu Deus. Então, eu quero que você receba isso, amém? E Deus, ele conta comigo e com você para manifestar essa vontade dele na terra. Amém? Nós somos canais para manifestar a vontade de Deus na terra. Você é um canal de Deus. Sabe, a nossa vida de oração, a nossa vida de busca com Deus, ela é como um trilho que o trem ele necessita para passar. E esse trem é como se fosse a vontade de Deus. Amém? Irmãos, Deus, ele conta com você. Sabe, e é muito bom, muito gostoso você estar exposto a uma unção como essa, a unção coletiva. Amém? É muito bom você estar na igreja, você estar com seus irmãos. Nossa, eu amo isso. A gente vive juntos e é muito bom você ter em comunhão com seus irmãos. É muito bom. É muito bom você estar exposto a uma unção coletiva. Deus, ele faz milagres. Deus, ele faz coisas. Amém? Você concorda? Amém. Eu também. Mas não dependa disso. Não dependa da sua igreja local para você desenvolver o seu relacionamento com Deus. Não coloque a responsabilidade que é sua em cima do seu pastor. Não coloque. Porque Deus, ele quer você só para ele. Amém? Irmãos, Deus, ele te chama para um outro nível. Deus, ele quer te levar a um outro nível. E eu só vejo esses grandes homens de Deus e eles me inspiram. Irmãos, se eles conseguiram, eu consigo. Irmãos, se a sombra de Pedro curava, a minha também. Oxi. Eu queria contar um testemunho muito rápido sobre uma cura. E sobre isso da sombra de Pedro curar. Foi uma ministra, Rosana. Ela é uma professora do Rema. E ela ministrou lá pra gente. E ela estava falando sobre cura. Ela tem uma forte unção de cura. E irmãos, do nada, normalmente aparecem muitas aftas na minha boca. E é algo que incomoda demais. E normalmente aparecem muitas do nada. Não machuquei, não. E apareceu uma afta. Cai em cima assim. E tipo, não machuquei lá. Não consigo. E aí apareceu e do nada. E tava enorme. E tava doendo e eu não conseguia nem abrir a boca. E aí eu tava nesse culto e ela falou: eu vou passar, eu não vou tocar em você. Ela falou: eu vou passar pelos corredores e você vai receber a sua cura onde você estiver. Irmãos, eu criei naquilo. E ela falou: se a sombra de Pedro curava, por que a minha não? E ela passou, irmãos, e eu criei naquilo. Ela passou por nós. E eu cheguei em casa, eu fui ver, né, testar e tal. E tava doendo. Eu falei: beleza. Mas eu criei. No outro dia,
não estava doendo como estava. Eu falei, tem alguma coisa aí. No outro dia, não estava sentindo quase nada. E no outro dia, irmãos, a afta estava aqui, eu conseguia ver, mas não doía mais. Porque eu criei naquilo. E isso não é só para um ministro de cura. Isso não é só para ela, mas é para você também. Amém? Amém. E um dia eu estava orando e o Senhor, Ele falou algo comigo. O Senhor, Ele fala muito comigo nesses momentos de oração. Então você está reclamando que o Senhor não está falando com você? E o que você está fazendo para isso? Porque eu fecho minha porta, apago a luz, boto o louvor e vou orar. E o Senhor responde. E o Senhor fala comigo. Irmãos, eu tenho 16 anos. Eu não nasci numa família evangélica. Os meus pais se converteram antes, graças a Deus. E eles nunca me forçaram a nada. Nunca, nunca, nunca. Meu pai sempre falava de Jesus para mim. Eu era muito aberta a isso, porque, não sei, eu sempre gostei de Jesus. E eu nunca liguei. E aí ele falou, você tem que fazer uma escolha. Eu fiquei assim, não. E aí um dia eu aceitei Jesus. E no outro dia eu já estava na igreja com a galera. E no outro dia eu já estava buscando a Deus. E enfim, eu me apaixonei por Jesus. E eu não consegui me limitar apenas à minha igreja. Eu não consegui me limitar. Eu queria mais. E eu tive mais. Porque eu resolvi buscar. Deus, Ele não vai descer, te pegar da sua cama, te desligar a Netflix, desligar o seu celular e te botar de joelhos para orar. Não vai. Você tem que fazer isso. Amém? E essa noite, irmãos, eu não vim aqui para que o seu relacionamento com Deus continuasse da mesma forma. Eu não vim aqui para isso. Mas eu vim aqui para te incomodar e te confrontar a ir mais além. Eu vim aqui para te dizer que existe algo a mais. Eu falo isso porque eu vivo isso. Eu falo isso porque eu estou orando. Eu falo, Senhor, eu amo ser sua. Eu amo largar tudo para ser só sua. Às vezes eu não falo nada. Eu estabeleci que todos os dias, quando eu for orar, eu vou passar momentos prostrados. Independente se eu não falar nada, mas isso é um sinal de rendição. Quando o seu coração acompanha aquilo que você faz. Amém? E o Senhor, eu estava orando e o Senhor falou algo comigo. E Ele me falou sobre um som profético dos céus. E eu falei, Senhor. E depois Ele me compartilhou comigo que existia um som profético nos céus. E era o desejo de Deus manifestar isso. Irmãos, quem é o responsável por manifestar isso é você. Não sou eu. Não sou apenas eu. Mas é você também. Não é apenas para mim. É para você também. Amém? Algo muito curioso e algo muito incrível. Quando Jesus ele chegou na casa de Marta e Maria, ela largou o que ela estava fazendo e sentou-se aos pés de Jesus para ouvir ele falar. Amém? Mas Marta, ela foi fazer outras coisas. E você acha que Marta ouviu as mesmas coisas que Maria ouviu? Não. Ela não ouviu. Ela estava ocupada fazendo outras coisas, fazendo coisas para ele. E não conseguiu ouvir aquilo que Jesus dizia. Jesus amava Marta também. E você não acha que Jesus também queria que Marta estivesse ali? Ele queria, ele desejava, ele ama Marta. Mas aí há duas irmãs e duas escolhas diferentes. E Marta, ela não ouviu as coisas que Maria ouviu. Porque Maria estava sentada aos pés dele, ouvindo o que ele tinha para falar. Há revelações específicas de Deus para você. O irmão Reagan, ele passava... Eu amo esse cara. Ele passava tempos orando em outras línguas. Tempos. E ele fechava a porta e não tinha ninguém que tirasse ele dali.
Ele passava tempos orando em língua. E o ministério dele foi o que foi e é o que é. As revelações, o rema, é o que é, porque alguém se disponibilizou para orar, para buscar a Deus, para conhecer o coração de Deus. E Deus falou com ele para fazer isso. Imagina, Deus compartilhou algo, eu não sei se você consegue ver, sabe? Eu fico apaixonada por isso. Deus compartilhou algo do coração dele com um homem. E ele foi e fez o que Deus mandou. Mas a gente vê o ministério que é o rema, a gente vê a Verbo da Vida. E a gente tem como grande referência, mas muitas vezes a gente vê esses homens e fala: meu Deus, eu quero que eles tenham, mas também vai pagar o preço que eles pagaram. Eu não estou falando do preço, porque a cruz, ela já pagou o preço, mas eu estou falando de uma entrega total da sua vida. Amém? E como hoje é a abertura do acampamento dos adolescentes, eu quero falar algo para vocês. Eu quero falar algo específico para jovens e para os adolescentes daqui. E adultos também podem pegar, amém? Jovens, adolescentes, entreguem a sua juventude ao Senhor. Entreguem o seu coração ao Senhor. Não perca tempo. Eu te peço, por favor, não perca tempo. Amém. Busca Deus. Existe sua escola, a sua escola precisa de você. As ruas precisam de você, as universidades precisam de vocês. Vocês são a geração eleita, o sal e a luz do mundo. Não se distraiam. Sabe, Deus, Ele tem um chamado específico para você, adolescente, para você, jovem. Deus tem um chamado para você. Mas o tempo quem determina é Deus, amém? Mas você precisa estar pronto, no lugar certo e na hora certa. Você precisa estar lá. E você é responsável pela sua preparação. Talvez você sabe do seu propósito, talvez você não sabe. E é um direito seu saber, porque Deus deseja compartilhar isso com você. Mas você é responsável, jovem. Você é responsável, adolescente, pela sua preparação. Amém? E eu quero falar algo para vocês também. Vão vir coisas para tirar vocês do fogo. Vão vir. Vão vir coisas que querem tirar você do seu propósito. Vão vir coisas para te desviar. Vão vir coisas para fazer você pecar. Vai. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre você? Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Irmãos, você acha que eu não passo por tentação? Também passo. Mas eu escolhi ficar aqui. Eu escolhi permanecer. Às vezes dá vontade, dá. Eu quero, mas eu não vou fazer. Porque eu amo Deus. Porque eu conheço o meu propósito. Eu sei as vidas que eu vou alcançar. E essas pessoas dependem de mim. Então eu não tenho tempo para perder tempo. E muitas vezes eu perdi tempo, eu me arrependo. E eu vi coisas que aconteceram como consequência disso. Na minha vida espiritual, na minha vida secular. Aconteceram coisas ruins. Eu não quero isso para vocês. Então eu estou te avisando. Vão vir coisas para tirar você da igreja. Vão vir coisas. Estou com preguiça de buscar a Deus. Irmãos, se fosse para viver de sentimento, se fosse para viver do que eu sinto, eu nem subi aqui. Porque eu estava nervosa. Estava quase correndo aqui.
Não é. Deus não te chamou para viver por aquilo que você sente. Você não vai querer buscar Deus porque a sua carne, ela não quer buscar Deus. Então quando vier essa vontade, você já sabe, carne, eu sei que é você. E quem reina aqui é o Espírito. Então eu vou buscar Deus. Muitas vezes, irmão, eu fui buscar Deus e eu não queria buscar Deus. Não queria. Eu queria assistir Netflix. Eu queria assistir série. Eu queria assistir filme. Mas eu falei, não, eu não conseguia buscar Deus. Vai precisar uma renúncia sua, vai. Vai precisar que você abra mão das suas amizades, talvez nem todas, mas algumas vai. Vai. Porque existe algo que se chama influência, isso é algo muito sério. Existe algo que se chama influência, irmãos. E se você ficar com uma pessoa por muito tempo, você vai estar parecidíssima com ela. É na lata. Existe algo que chama influência. Então você não pode andar com qualquer um. Eu não estou dizendo que você tem que se excluir do mundo. Não. O mundo, ele precisa de você. Mas eu estou falando de uma comunhão, de algo mais amizade, de eu posso confiar em você. Não conte seus segredos para o seu amigo do mundo, não. Não conta os seus sonhos. Conta para Deus, seu melhor amigo. Faça de Deus o seu melhor amigo. Faça do Espírito Santo o seu melhor amigo. Amém? Jovens, adolescentes, por favor, não se distraiam. Abra mão da Netflix. Eu sei que é difícil, mas você consegue. Abra mão do WhatsApp, também é difícil, mas você consegue. Abra mão das amizades. Abra mão de passar horas no Instagram. Eu amo Instagram, mas eu sei o meu limite. Mas eu sei que eu não posso gastar o meu tempo e perder o meu tempo lá. Amém? Então, você pode ficar de pé rapidinho. E eu queria falar algumas coisas para vocês antes de a gente orar. E existe uma música de uma banda chamada Morada. E o nome da música é Pra Onde Eu Irei. E no começo da música ele fala sobre o que Jesus fez por nós. Fala sobre tudo que Jesus fez e quem nós somos nele, quem ele nos fez. E depois ele fala: eu me despedi dos meus pais. Eu queimei as carroças e eu afundei os meus barcos no cais. Ou seja, eu larguei tudo. Eu larguei tudo para seguir esse Jesus. Eu larguei tudo para estar com esse Jesus. Maria, ela largou tudo e foi até Jesus. Ela foi imediatamente. Os irmãos não entenderam. Ei, não deixe que ninguém limite o seu nível de entrega com Deus. Não deixe. Não deixe que o seu irmão que não quer orar limite a sua vida de oração. Não deixe que outros limitem a sua vida de entrega. Quando Maria, ela jogou aquele perfume nos pés de Jesus, os discípulos não entenderam. Falou: pra que isso? Pra que isso? Você podia ter pegado esse dinheiro e dado aos pobres. Não. Mas só Jesus sabia o que estava no coração dela. E ela acabou fazendo um ato profético. Amém. Maria largou tudo e foi ao encontro dele. Existe um nível disponível para você. Um novo nível em Deus. Um novo nível onde Ele quer te levar. Sabe, existe um versículo que diz que não há amor maior do que você dar a vida pelos seus amigos. E esse versículo, ele não representa apenas
o sacrifício de Jesus por nós. Mas Jesus, ele estava falando sobre um nível de amor maior. Um nível de amor total, onde você é capaz de entregar sua própria vida por isso. Eu não estou falando que você tem que morrer, mas eu estou falando de um nível onde você está disposto a fazer isso. Irmãos, metade da Bíblia morreu pela causa que eles acreditavam. Esses caras queimam em mim. Houveram mártires. Esses caras, pessoas que morreram, que deram a cara a tapa por aquilo que acreditavam. E se você me falar que não existe um nível maior, eu vou dizer que é mentira, porque existe. Eu ainda não estou nesse nível, não, nem chego perto, mas eu quero chegar lá. Um dia onde eu vou estar disposto a entregar minha vida por isso. Amém? Você pode fechar os seus olhos. A Bíblia diz que o reino dos céus é como um homem que achou um tesouro num terreno e ele vendeu tudo que ele tinha para comprar esse terreno. Oh! Ei, essa vida com Deus, ela vai te custar tudo. Fechar os seus olhos. Você pode falar com Deus nesse momento. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça as coisas que você deixou lá fora. Ame a Ele. Jesus morreu por você, porque Ele te ama de uma maneira que o seu esposo não vai te amar, que os seus amigos não vão te amar. Ele te amou. Ele merece pelo menos o seu sim. Jesus merece pelo menos o seu sim. Ele merece o seu sim. E talvez essa noite Deus, Ele pediu para você entregar coisas. Talvez Deus, Ele pediu para você entregar coisas e você estava segurando até hoje. Mas resolva entregar. Só você sabe o que você passa com Deus. Só você sabe do que Deus fala com você. Resolva entregar. Talvez é um sim para o seu chamado. Talvez você precise dar um sim para o seu chamado. Ele merece o seu sim, irmão. Ele merece o seu sim. Ele merece. Fale com Deus. Não se distraia, não. Esqueça a música, esqueça quem está do seu lado, esqueça tudo, tudo, tudo. Oh, obrigado, Senhor, porque nós te amamos. Nós te amamos. E nós amamos pertencer ao Senhor. Nós amamos estar totalmente com o Senhor. Nós amamos ser exclusivamente do Senhor. E hoje, Pai, nós queremos te entregar tudo aquilo que nós estávamos segurando. Irmãos, sabe quando Deus ele falou com Abraão
E ele pediu Isaac. Isaac era tudo que Abraão tinha, era o cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito a eles. E Deus falou: me dê. Abraão falou na hora. Abraão pegou o menino, foi lá. E na hora que Abraão ia matar o menino, Deus falou: para. Deus, ele não queria Isaac. Deus, ele queria Abraão. Eu te pergunto hoje, e se você for o sacrifício? E se você for o sacrifício? E se você entregar a sua própria vida a Deus? É o que Ele te pede hoje. Mas você fala: mas eu já sou salvo, eu já aceitei Jesus. Glória a Deus, irmãos. Mas eu estou falando de uma outra entrega. Eu estou falando quando você decide abrir mão e parar de ser um esquentador de banco e passa a buscar a Deus e conhecer a Deus. Deus te chamou para você ser só dele. Amém.